Fala galera, tudo bom? Tio William aqui na área. Vamos fazer a análise horizontal das lojas Renner. Vamos aqui mudar o nome da planilha. Essa planilha aqui eu mando para o meu grupo de mentorados, eu mando para os meus alunos do Segredo de Família, para o meu Close Friends, para os alunos do curso Factor Investing e também para a comunidade de investimentos do Tio William, tá? Então, vamos começar aqui explicando mais uma vez o que é a análise horizontal, gente. Muita gente aí fala, Tio Uli, você fala que a análise horizontal é tal coisa, mas eu aprendi que a análise horizontal é outra coisa. Gente, o importante aqui, sempre, é que vocês tenham clareza de uma coisa. O que importa são os insights que a gente tem sobre a empresa fazendo o estudo, tá? Tem gente que acredita que isso aqui é análise horizontal quando você anda para o lado, para o horizonte. Tem gente que acha que quando você faz assim é vertical, mas tem gente que também acha que é horizontal a análise, tá? Segundo a internet, isso aqui que é a horizontal. O que é? Você pegar uma linha no balanço e deixar ela como referência do resto, ou seja, agora a gente consegue entender aqui qual que foi a participação do ativo circulante dentro do ativo total das lojas Renner nos últimos 9 anos, tá? Então a empresa vinha com uma média nos últimos 8 anos de que o ativo circulante, que são aqueles direitos de curto prazo da empresa, estava na média de 63,3%. E agora, no ano de 2019, isso baixou para 52%, tá? E aí, a gente vai aqui abrindo mais os números e percebe que grande parte desse caixa, desse ativo circulante, era composto principalmente por três contas: caixa e equivalente, contas a receber e estoques, tá? A média do caixas e equivalentes nos últimos 8 anos foi de 13%, e isso baixou para 7,85%. A gente vai ver que essa empresa aqui, ela teve um ótimo desempenho em todo o seu passado, e medidas como essa, diminuir o percentual total do ativo circulante, do capital de giro, é uma medida de produtividade por parte da empresa, tá? Então, o mercado, ele tende a valorizar esse tipo de atitude, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no contas a receber. Nos últimos 8 anos, foi uma média de 33,94% do ativo total das lojas Renner. Nesse último ano, esse número ficou em 28%, uma queda também, tá? Outra coisa importante foi o quê? A gente perceber essa dinâmica aqui, ó, gente. Ela tinha um ativo total, até ano passado, de 7 bilhões 305 milhões. Isso passou para 10 bilhões 318 milhões. Grande parte desse número foi por causa de uma mudança contábil que a gente já falou aqui na última aula, que as empresas tiveram que assumir de uma maneira mais explícita os seus contratos de aluguéis, que entrou em arrendamento aqui, ó. Por isso que a gente está vendo surgir um número de imobilizado de 1 bilhão 853 milhões em 2018, e aí, em 2019, isso pula para 4 bilhões. Grande parte desse número vem desse crescimento aqui, ó, de 0 para 2 bilhões. Beleza, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir uma mudança de contabilização com uma mudança na operação da empresa, beleza? Quando a gente olha aqui para o estoque, a gente percebe que representava em média 14,16% do ativo total, e hoje isso aí representa 11,13%. Mas a gente deve pensar, será que esses números eles diminuíram na sua totalidade, ou a representatividade deles que mudou por causa desse aumento grande aqui nessa história de arrendamento imobilizado? Então a gente vê que o ativo circulante, apesar de ter uma participação menor hoje em dia, ele não deixou de crescer. O caixa equivalente também não deixou de crescer, o contas a receber não deixou de crescer, e os estoques não deixaram de crescer, tá?
Então, grande parte dessa mudança percentual, ela vem de um crescimento muito grande do ativo em outra área, que foi aqui do imobilizado, beleza? Olha aqui, o imobilizado, vamos pular aqui para o que é mais importante, ele representava, em média, 24,82% do ativo total das lojas Renner. No último ano, isso aí passou para 38%. Quando a gente vê aqui o imobilizado em operação, ou seja, ativos, direitos que vão gerar retorno além de 12 meses, isso aí passou de 22,8% em média para 18%, ou seja, a representatividade diminuiu. E arrendamento que não representava nada, 0,38 aqui, passou para 19%. Então a gente consegue, através da análise horizontal, entender o que aconteceu com a contabilidade dessa empresa e aonde aconteceu. Beleza? Imobilizações em curso são reformas de lojas que ainda não estão gerando receita. Isso aí hoje em dia representa 1,16% dos 10 bilhões e 300 milhões que a loja Renner tem de ativo total. Intangíveis líquidos, ágil em aquisições, marca também, isso aí representa 6,61% das lojas Renner, tá? A gente adicionou aqui uma pequena análise que foi o seguinte, a gente pegou o capital de giro, que para quem não sabe é o ativo circulante menos o passivo circulante, e a gente entendeu que esse capital de giro, esse realmente, diminuiu do ano de 2018 para 2019, diminuiu em 10% ali quase, passando de 1,6 bilhões para 1,5 bilhões. E aí o passivo total, esse aí a gente sabe, por definição, que somado ao patrimônio líquido tem que ser igual ao ativo total, então a gente aproveita e só traz essas informações aqui para baixo, tá? Continua comparando na mesma base que é o ativo total. Deixa eu apagar isso aqui que vai ficar mais fácil para vocês voltarem a visualizar, tá? Agora eu vou esconder aqui esses dados a partir de 2013, para que a gente tenha aqui uma capacidade melhor de voltar a analisar os números, entender do que a gente está falando. Então, olha só, mais uma vez o passivo circulante, ele cresceu na monta aqui de quase 900 milhões de reais, mas a representatividade proporcional dele em relação ao ativo total caiu de 40,21% para 37,5% em relação ao ano passado. Obrigações sociais e trabalhistas, que também cresceu aqui na ordem de 20%, esse aí representa apenas 2,3% do ativo total, não é uma conta das mais representativas. Fornecedores é uma conta importante, 707 milhões, e isso representou 6,86% do ativo total da empresa. O que são os fornecedores? É crédito que a empresa recebe de quem ela compra para pagar em prazos maiores, tá? E com isso ela consegue financiar a atividade dela de curto prazo. O ideal é que a empresa compre, por exemplo, em 90 dias, venda e receba em 30 dias, e nesses outros 60 dias, ou ela acelera mais o processo de pedidos para gerar várias vezes essa mercadoria, ou ela ganha com a aplicação financeira até pagar lá em 90 dias, tá? São duas alternativas. As empresas de varejo ganharam muito dinheiro segurando esse dinheiro com overnight na época da inflação alta, por isso que várias empresas quebraram quando acabou a inflação. Entenderam? Impostos a pagar. Mantém aí a média de 2,90% que ela teve nos últimos 6 anos, tudo em linha, impostos federais e tudo mais que pode acontecer. O total de empréstimos e financiamentos de curto prazo teve uma média de 14,1% nos últimos 5 anos. No último ano isso ficou em 11,8%, tá? Não é muito relevante, principalmente porque a empresa ela gera muito caixa. A gente vai ver isso quando a gente olhar o DRE, tá? Desses financiamentos de curto prazo, a gente consegue ver que
2% do ativo total é financiamento em moeda estrangeira, 5% do ativo total fica com debentures, que é uma maneira barata da empresa captar dinheiro, tá? Outras obrigações, que foi um dado lá que a gente teve um pouco de dificuldade de olhar quando a gente fez a análise vertical, eles não deixaram muito explícito da onde que está vindo esses outros aqui, tá? Ele abre um pouquinho aqui, 112 milhões de dividendos a pagar, mas tem 1 bilhão 247 aqui, que eu não consegui, de uma maneira rápida, capturar da onde que veio isso. A gente tem que olhar as notas explicativas com mais calma para entender realmente de onde isso vem. Aqui, o total de empréstimos e financiamentos de longo prazo, a gente vê que teve um declínio constante desde 2017. Deixa eu ver aqui se nos outros anos isso estava maior. Olha, não, vem caindo assim com uma certa consistência. Desde 2014, quando esse total de empréstimos e financiamentos de longo prazo alcançou 1 bilhão 483 milhões, isso aí chegou a 590 milhões no último ano, ou seja, uma estratégia aí de diminuir o percentual que a empresa depende de capital de terceiros, tá? A gente vê que a proporção de moeda estrangeira ela é pequena em relação ao todo, tá? Não oferece aí um grande risco para a empresa com altas do dólar, e a empresa ela tem que gerenciar isso com uma certa vigilância, porque ela já importa muita coisa da China. Então, uma alta do dólar vai prejudicar o custo do produto vendido dessa empresa, vai diminuir a sua margem bruta. E aí, ela não pode ficar assumindo muitos compromissos em dólar, porque isso também vai afetar o resultado financeiro que vem antes do lucro líquido, tá? Então, é muito bom a gente entender como que a empresa relaciona algumas origens de passivo dela, para que ela não dobre o risco numa coisa que ela não tem muito controle, que é a moeda estrangeira. Fechado? E aqui, por último, vamos olhar o patrimônio líquido consolidado, que vem crescendo de uma maneira muito agressiva. Em 2016, essa empresa ela tinha... Não é em 2015 mesmo. 2014, olha só. De 2014 para cá, o patrimônio líquido dela passou de 1 bilhão 567 milhões para 4 bilhões 112 milhões. Isso aí representava 35% do ativo total. Hoje, representa 40%. Chegou num pico aqui de 48%, mas a gente já viu já que a empresa ela teve que assumir várias contas devido aí à mudança na maneira que ela contabiliza aí os seus arrendamentos, tá? Empresa, pô, resultado assim que a gente só tem é bater palma, fico até de queixo caído. É por isso que é uma empresa que é considerada cara, mas também não para de crescer as suas cotações, porque ela continua entregando muito resultado aí para os seus acionistas. A gente viu que a taxa de crescimento do patrimônio líquido superou aí 20% ao ano na média, beleza? Vamos olhar agora a parte do EBITDA, do EBIT e vários outros dados que ela tem no DRE, mas vamos começar por partes aqui. Vamos entender basicamente o que a gente pode tirar de informação olhando aqui para o DRE. Então a gente vê aqui, ó, a empresa ela teve nos últimos 5 anos uma média de custo do produto vendido representando 40,5% da receita total. Isso caiu para 39,38%, acabou dando uma subidinha no último ano, mas a tendência aí é de queda, tá? Vamos aproveitar e falar assim, ó, aqui a gente tem a margem bruta, gente. A margem bruta da empresa foi de 60,62%, acima da média de 59,5%, 1% de margem bruta no varejo, gente, pode impactar muito positivamente os dados de uma empresa, tá? Então a gente tem que ficar muito de olho na natureza do negócio e entender a magnitude de algumas evoluções. Então uma evolução de 1% aqui na margem bruta, ela é muito relevante, principalmente numa empresa que já apresenta uma margem bruta mais elevada, tá? A gente pode entender com isso aqui que a empresa ela marca 2,5 vezes
em cima do seu custo. Isso aí é uma linguagem mais do varejo. Várias empresas tendem a buscar números parecidos com 2 vezes, 2,5, 3 vezes, tá? A partir de 3 vezes, muito raramente acontece, mas a empresa já abre muito espaço para concorrência porque ela está tendo uma margem de lucro muito alta. Então, aqui quando a gente olha para dados da receita operacional, nos últimos 3 anos, ela teve uma média de 45,36% e ela caiu essa margem operacional para 40, essa despesa operacional em relação à receita total para 43,83%. Ótimo esse resultado. E olha aqui, despesas com vendas, que nos últimos 5 anos teve uma média de 23,45%, deu um grande salto para 28,22%. Isso aqui engloba comissões, investimentos em publicidade e marketing, beleza? Despesas administrativas, que é onde realmente a gente pode ver se o CEO, o COO, que é o chefe de operações, que se ele está com a atividade na mão, se isso aqui estiver em queda, tá? Então, as despesas administrativas nos últimos 5 anos tiveram uma média de 7,91% de representatividade em relação à receita total. Mas no último ano isso aí representou 10,10%. Ou seja, a empresa deu uma inchada. E a gente consegue ver em números absolutos isso porque a despesa administrativa passou de 664 milhões para 905 milhões. Não é uma coisa para a gente descartar assim tão facilmente, tá? Isso aqui, se começar a subir no ano que vem, para a gente abrir o olho muito sério, porque vai impactar o EBIT e o lucro líquido. Quando a gente vai olhar aqui finalmente para o EBIT, e aqui a gente pode falar, isso aqui é a margem operacional do negócio, a gente vê que nos últimos 5 anos, ela teve uma representatividade média aí, uma margem EBIT média de 15,2%. E isso hoje em dia está em 16,79%. Por quê? Porque a empresa, de alguma forma, ela melhorou aqui alguns dados, né? E aqui a gente vê muito claramente isso. Ela tinha outras despesas operacionais representando 9,7% do seu resultado. E ela baixou isso aí para 2,76%. Então, toda essa diferença aqui, que ela aumentou de 1 bilhão e 800 para 2 bilhões e meio, 650 milhões para 900 milhões, de alguma forma ela ajudou a compensar aqui nessas despesas operacionais que ela diminuiu de 770 milhões para 247 milhões de reais. E aí ela teve esse lucro antes dos juros e do imposto de renda, que a gente chama de EBIT, saltando de 1 bilhão 210 para 1 bilhão e meio de reais. E aí a margem de 16%, ela é a representatividade disso na receita total. Resultado financeiro, piorou. Passou de um prejuízo financeiro de 62 milhões para 92 milhões, mas isso continuou representando somente 1% da receita operacional líquida das lojas Renner. Lucro antes do imposto de renda, que também é uma métrica que o Warren Buffett gosta de olhar muito, teve um pequeno ganho. Nos últimos 5 anos, essa média foi de 13,76% e agora a gente consegue ver o lucro antes do imposto de renda representando 15,76% da receita operacional líquida da empresa. Muito bom. E vamos ver como é que isso alcançou o lucro líquido. E aqui a gente já pode falar que isso é a margem líquida da empresa, tá? Margem líquida de 11,5%, um número muito bom para o varejo, e ainda assim maior que os 9,76% que ela teve de média nos últimos 5 anos. Quando a gente olha simplesmente para os últimos 3 anos, a gente vê que essa média era de 9,9%. De novo, a atual margem líquida de 11,5% é muito boa em relação ao seu histórico e em relação à média do varejo brasileiro também. EBITDA, que é a geração bruta de caixa, que leva em conta a depreciação, e o próprio EBIT, teve uma média nos últimos 5 anos de 19,5% e isso passou para 22,68%, um aumento de 3 pontos percentuais na margem líquida. Isso aqui é um resultado muito agressivo para uma empresa que trocou o seu CEO, ou seja, isso aqui pode ser um pouco de resquício
ainda da administração do José Galó, por isso que é importante, a partir de agora, a gente acompanhar de perto os resultados das lojas Renner, beleza, gente? Uma margem EBITDA de 22,68% é de invejar qualquer empresa com marca forte. Caixa gerado nas operações, que é o caixa gerado nas operações, né, chegou a 24,34%, e a depreciação ela representou quase 6% aí da receita total da empresa. Eu gosto de pegar aqui também uma outra métrica, que é a seguinte, e eu vou adicionar aqui mais uma linha, que é o seguinte, eu vou pegar a depreciação e vou dividir pelo permanente. Para ver como é que isso se comportou no passado. E aí a gente consegue ter uma melhor clareza de qual é o CAPEX da empresa, tá? Isso. Olha só. A depreciação, ela segue uma linha bem constante aqui no passado, que é de 17% de imobilizado. Outra coisa que eu vou adicionar é o seguinte, eu vou fazer o CAPEX sobre a depreciação, só para a gente ter noção aqui de quanto que esse benefício fiscal, que é a depreciação, representa do que realmente a empresa compra de ativos fixos, tá? Então, eu vou pegar o absoluto desse valor, compra líquida de ativos permanente, dividido aí pela depreciação. Esse valor eu tenho que botar em absoluto porque ele é uma saída de caixa, então ele vem negativo ali, tá? Olha só, a gente consegue ver que a empresa ela veio diminuindo o percentual disso e nos últimos 4 anos isso aí teve uma média de 1,6 vezes. Se a empresa ela tem uma depreciação de 530 milhões, e isso aqui normalmente é 1,5 vezes, a gente pode esperar um CAPEX de 750 milhões. E esse CAPEX ele pode ser financiado pelas operações, porque a empresa está gerando aqui 1 bilhão 224 milhões, um EBITDA de 2 bilhões, um lucro líquido de 1 bilhão. Existem muitos recursos aqui disponíveis para a empresa fazer isso. Outra coisa que a gente pode inserir aqui, e aqui eu já estou adiantando muita coisa para essa galera que está acompanhando esse conteúdo até o final, tá? É o seguinte, o payout. Eu vou pegar de novo o absoluto, porque o dividendo é uma saída de caixa. Vamos ver aqui, dividendos pagos, em relação ao lucro líquido. E a gente vai ver quanto que a empresa está distribuindo para os sócios em termos de resultado. Uma empresa de alto crescimento como as lojas Renner, nos últimos 5 anos, distribuiu basicamente 1/3 do seu resultado em forma de dividendos e reinvestiu o resto. Muito sustentável, ajuda perspectivas de crescimento para o futuro. Então, a gente acaba aqui essa análise entendendo por que essa empresa ela é tão respeitada pelo mercado financeiro, é uma máquina de resultado e... Lembrando, gente, isso aqui é uma corporation, ela não tem controlador definido e isso incrementa um pouco o prêmio das suas ações, porque para alguém levar essa empresa para casa vai ter que pagar um prêmio. E é isso, gente, é só o começo. Deixem seus comentários aí, deixem seu like e quem assistiu até o final, deixa comentado aí também qual é a próxima empresa que você quer que eu faça a análise vertical e horizontal, beleza? Tamo junto e é só o começo, galera.